Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Talks. Durante anos, o mundo ouviu que o petróleo estava com os dias contados. Mas enquanto países discutem carros elétricos, energia limpa e inteligência artificial, as grandes potências continuam disputando petróleo, gás, minerais críticos e eletricidade. A pergunta é: estamos vivendo uma verdadeira transição energética ou uma nova corrida por poder? E para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com Adriano Pires, que é especialista em energia e sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na BMC News. Adriano, eu queria falar sobre energia, né? Essa abertura que eu dei, né? Uma possível mudança aí sobre a questão da energia virando poder. Entre as grandes potências ali. Durante décadas, o petróleo foi sinônimo de poder e hoje, quem realmente controla a energia global? Quem produz petróleo, gás ou eletricidade? Eu acho, Isabela, que o mundo, né, ele fez um erro de avaliação anos atrás, quando começou a discutir transição energética, né? E qual foi o erro de avaliação? Foi que você faria uma transição energética muito rápido, excluindo fontes energéticas da matriz mundial, né? Uhum. Então você demonizou muito o petróleo, você Sim, demonizou os o gás fósseis, natural, né? os fósseis em geral, e a própria energia nuclear, né, que afinal de contas é uma energia limpa. Então, todo mundo acreditava que com a energia renovável, né, a gente está falando principalmente de energia solar e energia eólica, estava resolvido, né, Sim. a transição energética e que todos seríamos felizes. Aí você teve dois fenômenos, que foi o Covid, onde o mundo parou, né, e o consumo de energia também parou, né. Lembra que com aviões nos pátios, carros nas garagens, o preço do Sim. petróleo chegou até, nos Estados Unidos, a ter valor negativo, né? Nossa. Passado o Covid, né, você começou a ter a volta de uma demanda forte de energia e quase que ao mesmo tempo começa a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A gente Uhum. está falando de uma guerra que já tem 5 anos, né? Basicamente, né? E essa guerra, né, ela mostra, né, que o mundo, né, não consegue viver, né, excluindo fontes de energia da matriz. Quer dizer, você derruba aquela ideia de que você poderia demonizar combustível fóssil, né? Ela começa a mostrar que você precisa ter uma transição energética com o conceito de adição energética, né? Então não dá para você abrir mão de uma fonte de energia, até porque quando você abre mão de fonte de energia, você está abrindo mão de segurança energética e você está abrindo mão também de um crescimento econômico, porque você com menos energia disponível, o preço aumenta, inflação aumenta, taxa de juros aumenta, você tem um problema de crescimento econômico. Então, cada vez ficou mais solidificada a ideia, né, que você precisa ter um tripé para enfrentar a tal da transição energética, Sim. né? Você tem que realmente estar preocupado com sustentabilidade, não resta dúvida, mas também tem que estar preocupado com segurança energética e acessibilidade de energia pelas camadas de mais baixa renda. Então, eu acho que esse é o grande tripé, Uhum. com a segurança energética se destacando muito nesse sentido. E, concomitantemente, você tem uma eleição nos Estados Unidos do presidente Trump, né, onde o presidente Trump volta, né, a querer que os Estados Unidos tenham um mandato, né, mando de campo Uhum. na questão do petróleo. Né? Então ele traz o petróleo de volta, até porque se você olhar lá para trás, os Estados Unidos volta a ser um grande player no mercado de petróleo por causa da revolução do gás não convencional, do petróleo não convencional, chamado shale gas, shale oil, que transforma os Estados Unidos no maior produtor de petróleo, novamente, o maior produtor de gás e o maior exportador de gás do mundo. Então o presidente Trump começou a perceber que quem gerava riqueza nos Estados Unidos eram os fósseis. E ele começou uma briga, que permanece até hoje, com a China, né, onde ele acusava a China de mandar equipamento, né, de energia solar e energia eólica mais barato, e os Estados Unidos comprando aquela ideia. Quando, na realidade, o grande movimento que houve nos últimos anos nos Estados Unidos, pré-Trump, inclusive, né, foi você trocar o carvão pelo gás natural, né, onde você melhorou muito as condições ambientais americanas. Né? Então, dentro desse contexto, o presidente Trump começa, então, a querer, quer dizer, que os Estados Unidos volte a ser uma potência no mercado internacional do petróleo e do gás. E aí você começa a ter a questão da Venezuela, né, Sim. onde os Estados Unidos vai na Venezuela
prende o ex-presidente Maduro. Hoje a Venezuela está alinhada aos Estados Unidos, né? Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, são 300 bilhões de barris, tem muito gás. E também ele começa então a querer ter também mão de campo no Oriente Médio, né? E aí começa esse conflito com o Irã, que permanece até hoje, um conflito mais complicado, né? Mas que também ele mostra que os Estados Unidos quer realmente ter um poder maior e que a própria OPEP hoje está, diria você, na minha opinião, está mais alinhada com os Estados Unidos, com o presidente Trump, que estava anos atrás, porque na realidade hoje a OPEP tem o petróleo, mas não consegue vender o volume de petróleo que ela tem, porque você tem um problema logístico que é o Estreito de Hormuz. Então, a geopolítica do petróleo mudou para sempre, não tem volta, na minha opinião, dessa geopolítica, e esse é o que eu chamo do novo normal, né? Então, esse novo normal do mercado de petróleo, ele não se resume só a gente achar que o problema foi o fechamento do Estreito de Hormuz. Eu acho que a gente tem que entender, como eu te falei anteriormente, que a geopolítica mudou. O gás natural também é hoje uma fonte de energia muito importante. Ela não tinha essa importância, por exemplo, anos atrás, quando você teve o primeiro choque do petróleo em 73, o segundo choque em 79, e ele também, o gás, passa a ter uma importância muito grande com a guerra da Ucrânia e da Rússia, quando a Rússia deixa de mandar gás natural para a Europa e cria um problema grande na Europa e para de mandar diesel, ela tem uma sanção grande. E aí, vamos também colocar outra peça nesse tabuleiro, que é a questão de fertilizante. Porque o fertilizante, ele precisa de gás natural, né? A Rússia é o maior produtor de fertilizante no mundo porque tem gás natural barato, né? O Brasil importa 80% do fertilizante que consome porque o gás natural é caro no Brasil. Então você hoje, nesse novo normal, você tem aí uma ligação muito estreita, que eu acho que veio para ficar também, que a gente tem que entender isso daqui para frente. O Brasil, me parece, tem um papel importante nisso, que segurança energética está ligada à segurança alimentar. Então essas coisas estão intrincadas nesse novo normal que o mundo está vivendo. Muito bom. E diante de todo esse contexto, já que você citou a questão de Donald Trump, você acredita que a estratégia dele diante dos interesses americanos está correta? Olha, eu acho que é uma estratégia, do ponto de vista dos Estados Unidos, correta, entendeu? Eu acho que ele realmente, como eu te falei, ele viu que os Estados Unidos têm uma vantagem comparativa enorme como produtor de fóssil, né, e não como produtor de fontes renováveis. Não é que os Estados Unidos não vai investir, não investe em fontes renováveis. Sim, investe, mas do ponto de vista de dominância, de poder político, né, energia sempre foi poder, né? Se você pensar, o século XX foi o século do petróleo, né? E quem tinha petróleo tinha poder, né? Todas as guerras e conflitos do século XX foram em torno do petróleo. Aí o pessoal achou que petróleo agora não vai ter pico do petróleo, o petróleo vai acabar. As pessoas não entendem que petróleo não é só gasolina, não é só diesel. Petróleo é a roupa que você está vestindo, é o microfone que está aqui com a gente, é o plástico, é uma série de coisas que a gente não tem ainda substituto, né? Então eu faço até uma brincadeira, né, às vezes, que eu falo o seguinte: isso é igual armário de mulher, né? Tem que ter sempre um pretinho básico, né? O pretinho básico nunca sai de moda, né? E o petróleo é aquele pretinho básico que não sai de moda. E uma das maiores transformações energéticas desse século pode estar acontecendo, como você trouxe, né, a expansão do gás natural nos Estados Unidos. Por que é tão importante? Por que essa mudança ainda recebe tão pouca atenção? Olha, eu acho que o mundo, né, dentro outra vez desse novo contexto, a gente tem uma mudança muito importante. Outra, né, que é o seguinte: hoje o mundo vai ser cada vez mais o mundo do elétron e menos o mundo da molécula. Mas a molécula também vai continuar importante, que você transforma a molécula em elétron, é o caso do gás natural. Por quê? Porque você está vivendo a chamada quarta revolução industrial, que tem como característica indústrias, né, altamente intensivas em consumo de energia elétrica. Então eu estou falando de um data center, de inteligência artificial, de criptomoeda. E também outro erro dos ambientalistas lá, quando demonizaram o petróleo,
o gás, o carvão, a nuclear, é que eles achavam que o consumo de energia ele tenderia a estabilizar ou cair. Então, em países como, por exemplo, os Estados Unidos, todo mundo apostava que a curva de consumo de energia americana ia ser flat, né? E o que está acontecendo? O contrário, está um crescimento exponencial em função de data centers e inteligência artificial. Então, o mundo ele está cada vez mais eletrificado, né? Sim. E para você gerar essa eletricidade, outra vez, você precisa de todas as fontes de energia. E o gás natural, nesse sentido, tem um papel muito relevante, porque ele gera muita energia elétrica através das térmicas, né? E as térmicas, elas trazem segurança energética, coisa, por exemplo, que a eólica e a solar não traz, que são fontes intermitentes, né? Então, o gás natural e a energia nuclear são fontes que trazem segurança energética. O petróleo também gera energia elétrica? Gera, mas aí o petróleo cada vez vai gerar menos energia elétrica por questões ambientais, ele é mais poluente que o gás natural. Então o petróleo ele fica muito mais focalizado daqui para frente nessa questão de transporte, de petroquímica, de química, do que na geração de energia elétrica. Então nesse mundo eletrificado, esse gás natural ele tem um papel enorme, né? Eu te falei anteriormente, os Estados Unidos trocou praticamente todas as térmicas a carvão por gás natural, porque a oferta de gás aumentou muito. E isso é um desafio que a gente tem no Brasil. O Brasil precisa aumentar a oferta de gás, né? O Brasil tem o gás brasileiro é 4, 5 vezes mais caro que o gás americano. Então, o Brasil, a gente tem o quê? Por quê? Porque a gente não tem uma oferta, a oferta de gás no Brasil é pequena, a gente importa gás natural, a gente importa gás da Bolívia, está querendo importar da Argentina, importa GNL, gás natural liquefeito, para abastecer térmicas dos Estados Unidos, principalmente, e a gente também tem um problema de um monopólio da Petrobras, né? O monopólio da Petrobras também não deixa esse preço de gás cair, né? Porque o monopólio ele controla o que a gente chama em economia a curva de oferta, né? Então a gente também tem que, além do desafio de aumentar a oferta de gás no Brasil, a gente tem um desafio de ter mudanças regulatórias que promovam concorrência e queda no preço do gás. Então o Brasil hoje ele tem gás disponível no pré-sal, a gente reinjeta mais de 100 milhões de metros cúbicos no pré-sal, né? Por que a gente não traz um pedaço desse gás para o litoral? Porque a gente não tem infraestrutura, tem pouco duto de escoamento, pouco PGN. Igual a questão da refinaria, né? É isso, a questão da refinaria, que a gente pode conversar um pouquinho também. E ao mesmo tempo, né, você tem o monopólio, né? Então a gente precisa, voltando um pouquinho da oferta, a gente no Brasil tem uma coisa muito incrível, né, e surreal, que os órgãos de meio ambiente no Brasil proíbem explorar o gás não convencional. Exatamente o gás não convencional que fez a grande revolução nos Estados Unidos aqui é proibido, né? E o gás não convencional, ele é um gás onshore, na terra. Então ele é muito mais barato que o gás do mar que o Brasil produz hoje, entendeu? Então a gente assim, e a gente tem a coisa muito doida, porque como eu te falei, a gente é importador de gás hoje, e basicamente quando a gente importa GNL, o gás natural liquefeito, a gente importa cheio gás americano, né, o gás não convencional. Quando a gente agora quer importar da Argentina, a gente está passando outra vez por um boom grande de produção de gás, é a tal do campo de Vaca Muerta, que também é gás não convencional. Então a gente pode importar, mas não pode produzir aqui dentro. Então a gente tem que romper esse negócio para que o gás natural se torne, né, uma energia que ajude, né, a dar segurança energética para o setor elétrico e, ao mesmo tempo, ajude a reindustrializar o Brasil, principalmente reduzir a nossa dependência de importação de fertilizantes. Fertilizantes, né? Que Exato. reduziria e ajudaria muito, né? Porque a gente viu isso muito visivelmente no início da guerra na Ucrânia, o Bolsonaro até tentando negociar com Putin, né? Foi bastante criticado na época, mas essa dependência que a gente nem imagina que fertilizante que vem de lá, né, depende desse gás que a gente não produz. E diante, né, dos conflitos geopolíticos em curso, que cenário que você tem trabalhado para o mercado global de energia, né? Como que você avalia toda essa evolução desse contexto para os próximos anos? Como que você enxerga? Olha, eu acho que, eu te falei, né, o mundo da energia está vivendo um novo normal, né? E é um normal que você, pelo menos agora no curto prazo, né,
você vai ter muita volatilidade de preço, né? Porque você tem hoje um conflito, dois conflitos, aliás, que a gente não está enxergando quando vai parar, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia já tem 5 anos, vai fazer daqui a pouco 6 anos, e ninguém consegue entender se vai terminar a guerra daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a dois. E é nesse conflito ali, você está envolvido um país, né, que chama Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, de gás natural e fertilizante. Você vai agora para o novo conflito do Oriente Médio, você está envolvido uma região que é grande produtora de petróleo, de gás natural e de fertilizantes. Então, esses conflitos vão fazer com que você tenha muita volatilidade de preço. Você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo pontual recente. A Ucrânia, né, ela bombardeou muitas refinarias russas nos últimos meses. Isso fez com que a Rússia parasse de exportar óleo diesel. Por dois motivos. Primeiro, que reduziu a produção de óleo diesel nas refinarias russas, e como você hoje está no momento de safra na Rússia, o governo russo resolveu deixar o óleo diesel para o mercado interno. Isso está fazendo que o óleo diesel está crescendo de preço, né? Até recentemente, o Brasil importava 60%, 70% do diesel que a gente importa da Rússia. Hoje a gente está quase zerado, voltou a importar diesel americano, que é muito mais caro. Então você vê que isso é o mundo que a gente está vivendo hoje, então um mundo de muita volatilidade. Agora, eu tenho certeza, né, que esse mundo novo, né, da quarta revolução industrial, intensivo consumo de energia elétrica, vai exigir que a gente produza muita energia elétrica, né? Porque eu acho que o ponto de estrangulamento para essa nova indústria crescer não é algoritmo, é energia, né? Você repara que recentemente a governadora de Nova York pediu uma moratória para a construção de data centers no estado de Nova York, porque já tinham quase 150 data centers lá dentro, e o data center, como ele consuma muita energia, ele estava fazendo que a tarifa de energia elétrica crescesse muito e afetasse, por exemplo, as residências, pequeno comércio. Então, do ponto de vista político, ela falou, opa, deixa eu dar um tempo aqui para ver como é que isso se organiza, né? Então, hoje o grande estrangulamento, eu acho que a energia nos próximos anos, ela vai continuar sendo tão importante e ela vai continuar sendo sinônimo de poder como foi em todos os momentos, principalmente aí vamos falar de pós-Primeira Guerra Mundial, entendeu? Muita gente achava que ia cair o poder da energia, não, acho que agora, hoje você tem também a questão do alimento, né? Que também é uma coisa muito importante, né? E é o que eu estava te falando na nossa conversa, o Brasil, ele é um país hoje que é um dos principais responsáveis da segurança alimentar no mundo, né? E a gente, como é um país que tem muita diversidade energética, né? A gente tem vento, tem sol, tem petróleo, tem gás natural, tem biomassa, tem biometano, enfim, tem uma diversidade gigante de fontes de energia. A Terras gente, raras. a gente deveria, né, ter políticas públicas, olhando os atributos de cada fonte dessas, para o Brasil usar essa vantagem comparativa e ter um poder no mercado internacional semelhante ao que ele tem como supridor de alimento, como supridor de energia elétrica e energia limpa. Então a gente deveria atrair empresas para cá, para o Brasil, para usar essa energia. Por que a gente não atrai hoje? E a gente pode perder esse cavalo? Porque, infelizmente, a tarifa de energia elétrica, como o preço do gás natural, é um dos mais altos do mundo. O preço de energia elétrica é muito alta porque você tem muito subsídio, né? Hoje tem uma conta de subsídio de mais de 50 bilhões de reais, né? E você fez um planejamento totalmente equivocado em relação a energias renováveis, dando subsídios excessivos. A gente agora tem um fenômeno que também acho que não dá para explicar, que é o curtailment, né? Quando você joga energia renovável fora, porque senão você cria instabilidade no sistema elétrico que pode levar a apagão. Nossa. Então a gente tem uma coisa que ninguém entende, porque o setor elétrico brasileiro, eu também falo que rasgou o manual de economia, porque o Brasil hoje, no setor elétrico, você tem sobra de energia, você tem tarifa cara e risco de apagão, né? Não dá para entender um negócio desse, mas é fato que existe. Então agora nós estamos também
começando a fazer leilões de baterias, que é importante, a bateria para você armazenar energia para tentar reduzir esse curtailment. No final, o que eu falo é o seguinte: o Brasil é um país privilegiado, que ele tem que entender que ele tem que usar essa vantagem comparativa dele para ele realmente pular nesse cavalo e ser um país que vai ter um destaque muito grande durante esse evento da quarta revolução industrial. Agora, a gente precisa ter política pública, precisa mudar isso, a gente precisa dar segurança regulatória e jurídica para o investidor, coisa que a gente também não consegue dar, né, porque a gente tem muita intervenção do Estado no setor de energia, o governo intervém excessivamente, isso cria insegurança energética e regulatória, mas assim, a gente tem todas as condições, né? Mas infelizmente, a gente, como já falava o Roberto Campos, a gente é craque em perder oportunidades, né? Sim. Então a gente está muito arriscado hoje a perder mais uma oportunidade de se destacar no cenário internacional como um país que traz segurança alimentar e segurança energética para o mundo. Brasil, como você disse, é um país privilegiado, porém mal administrado, né? Eu acho que a política energética brasileira tem que ser meio que toda que refundada, né? Se você for, por exemplo, você vê o seguinte, vamos para o petróleo um pouquinho. Hoje o Brasil, ele exporta 45% do petróleo que produz. É bom isso? Claro que é. Uhum. Tanto é bom que o Brasil hoje, nessa crise toda que a gente está vivendo do petróleo a 90, 100 dólares, a gente só não está em situação pior porque a gente é exportador de petróleo. Então o petróleo hoje já é o primeiro item da balança comercial brasileira. Ele é mais importante que a soja, né? E tende a continuar sendo, né? Porque o Brasil hoje já produz algo como 4 milhões e meio de barris de petróleo equivalente por dia e vai chegar a 5, 6 nos próximos anos em função da bacia do pré-sal, né? Agora, a gente importa, a notícia boa que nós exportamos. Isso também faz com que a União e os estados e municípios produtores também se beneficiem muito através dos royalties, né? Uhum. Então está todo mundo arrecadando muito dinheiro. Qual a notícia ruim? É que a gente é importador de diesel, de gasolina, de querosene de aviação, mas principalmente de diesel, né? A Uhum. gente importa 25, 30% de diesel. Então a gente é um país que exporta um produto de baixo valor agregado, que é petróleo, e importa um produto de alto valor agregado, que é óleo diesel. Então a gente tem que ter uma política pública que resolva um pouco isso, né? Por que ninguém constrói refinaria no Brasil? Porque ninguém vai botar dinheiro num setor onde o governo controla preço, né? E toda hora o governo está controlando o preço da Petrobras. É o que eu falo, lá nos Estados Unidos, o próprio presidente Trump, eu acho que também não tem muito assim desejo que esse petróleo fique muito a 100 até novembro, porque você tem uma eleição americana. E aí a gasolina volta lá para 4, 5 dólares o galão. E lá ele tem reclamado sistematicamente, não, que os petroleiros estão ganhando muito dinheiro, que os distribuidores de combustível nos Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro, poxa, é vendedor, ele pode reclamar o que ele quiser, ele tem direito de fazer isso enquanto presidente, porque ele está olhando o lado político dele. Agora, ele não tem controle sobre esse preço, o preço é o Exatamente. mercado que dá. No Brasil não, a gente tem a Petrobras, onde o governo vai lá e controla o preço, né? Uhum. Ele finge que o petróleo não está a 100, não, para a Petrobras o petróleo está a 50 Tem a dólares. defasagem, né? Entendeu? Então o que acontece? Se a gente continuar nesse ritmo aí, a gente daqui a pouco está exportando 65% do petróleo que a gente produz, né? E a gente vai estar importando mais diesel, mais gasolina, porque a tendência também é o consumo desses produtos crescer aqui dentro. A gente pode ter um problema de terminais, né? De você não conseguir receber a quantidade necessária de diesel e gasolina e pode trazer até desabastecimento no mercado brasileiro. Então a gente tem que entender isso. Ainda no mercado de petróleo, está acontecendo também coisas importantíssimas, né? Vamos voltar. O petróleo continua sendo uma fonte de energia importantíssima. Essa história que o petróleo vai perder poder não existe, a gente está vendo, né? Então o Brasil hoje também tem o pré-sal, mas o pré-sal, o petróleo é uma energia que não é renovável. A curva do pré-sal está caindo a partir de 2030, 2032. A gente tem que encontrar novas bacias para a gente manter a nossa posição de hoje. O Brasil hoje é um dos protagonistas na cena internacional do petróleo. A gente é o sexto maior produtor, caminhando para quinto. Aí a gente tem a margem equatorial que a gente não consegue resolver. Porque, mais uma vez, o IBAMA, igual com o gás no convencional, não dá as licenças. Na primeira licença que a Petrobras teve num poço na Foz do Amazonas, demorou 12, 13 anos para obter. Aí, enquanto isso, você está do lado com a Guiana, que já está produzindo 1 milhão de barris dia.
né? O Suriname, que está produzindo quase 300 milhões de barris de dia. Tem a Venezuela agora que está voltando para o mercado. Então o Brasil vai ter competição por investimento, né? Então, se a gente não for atrativo, o investimento vai para esses lugares, né? Então, a gente está perdendo uma oportunidade gigante, né? Em função dessas restrições ambientais que podem levar o Brasil, depois da década de 30, a voltar a ser importador de petróleo, né? Tranquilamente pode acontecer isso, né? Então a gente tem que ter essa política, outra vez pública, que incentive o investimento. Então, recentemente, o governo atual fez um imposto de exportação para o petróleo, né? Então, isso assusta o investidor, porque é um imposto que deveria ser um imposto, e todo imposto de exportação, do ponto de vista conceitual, é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. O que é regulatório? Eu tenho imposto de exportação se eu tenho ameaça de falta do produto aqui dentro, né? Não é o caso do petróleo. Por quê? Hoje, como eu não tenho refinaria, se eu não exportar esse petróleo, eu não consigo refinar ele aqui dentro. Então, você não tem um problema não, vou criar um imposto de exportação para esse produto ficar aqui dentro e eu produzir mais gasolina e mais óleo diesel. Então, não é verdade. Então, na realidade, o imposto de exportação no óleo virou um imposto arrecadatório para o governo fazer as políticas populistas, de subvenção de gasolina, subvenção de diesel, essa história toda para tentar ganhar essa eleição, né? Porque essa que é a meta, né? E essa política de subvenção também não resolve, que o consumidor não vê baixar o preço na bomba. Por que ele não vê baixar? Porque você tem uma defasagem muito grande no mercado do preço do diesel em relação ao mercado internacional, da gasolina. Então, essa política da subvenção hoje é muito mais para reduzir prejuízos da Petrobras do que para baixar preço na bomba. Então, são políticas equivocadas no setor de petróleo, no setor de energia elétrica. A gente precisa repensar isso, né? Porque a matéria-prima, vamos dizer assim, que é a fonte de energia, a gente tem. É só a gente saber fazer uma gestão melhor em cima desse ativo todo que o Brasil possui. O Brasil sempre tentando mitigar os danos, né, de suas ações, né, não só no setor de Porque a gente não. Você vê, no energia. caso do petróleo, faz sentido, Isabela, você subsidiar a gasolina? Me parece que não, né? Porque gasolina é um produto que quem consome numa renda baixa, né? Então, e você tem substituto no Brasil para a gasolina. Se tivesse preço internacional de gasolina, você poderia incentivar o consumo de etanol hidratado, Uhum. por exemplo, né? Talvez um subsídio no diesel até faça algum sentido, porque realmente o modal brasileiro principal para transportar produtos é o caminhão, né? E o governo, né, desde do governo Temer, o governo Bolsonaro, agora o governo Lula, eles são muito refém dos caminhoneiros, né? Então o caminhoneiro, ele descobriu, né, que ele tem um poder muito grande, né? Então acaba que esse negócio de subsídio, apesar de que eu acho, né, que também está errado, se fosse governo, eu dava subsídio diretamente para o caminhoneiro, fazia uma bolsa caminhoneiro, ao invés de estar subsidiando o preço do diesel. Porque ao ter o diesel também a preço de mercado nacional, você podia incentivar a substituição dele por gás natural liquefeito, por gás natural comprimido. Você tem também substitutos para isso, né? E acaba que você cria, né, efeitos econômicos, né, sinais econômicos totalmente equivocados, né? Em vez de você incentivar a substituição, você incentiva a uma competição desleal. E desleal em relação a produtos que afetam mais o meio ambiente, né? E a outros que ajudariam a descarbonizar mais o setor de transporte no Brasil. Bom, Adriano, a gente começou falando sobre petróleo, né, geopolítica, chegamos também sobre os data centers, né, da necessidade da energia, a capacidade de geração de energia, e depois do intervalo eu quero trazer essa discussão para o Brasil também, né, o país reúne petróleo, gás, biocombustíveis, energia limpa, minerais, água e uma enorme capacidade produtiva, algumas delas você já comentou aqui, e então por que ainda, né, não somos uma potência energética? Falar de Petrobras, a gente volta já, não saia daí, com Adriano Pires. Estamos de volta com o BMC Talks. Hoje eu converso com Adriano Pires sobre a nova geopolítica da energia. Antes do intervalo, falamos sobre petróleo, gás natural, sobre a importância, né, dos data centers que precisam de muita energia hoje.
e a essa explosão de demanda por eletricidade. E agora, Adriana, eu quero entender, né, de tudo que você falou, da importância de políticas públicas para a gente conseguir ser mais suficientes ali na energia. Você que mantém diálogo ali com os principais agentes do mercado financeiro, com os interlocutores, né? Qual que é a percepção dos interlocutores sobre as perspectivas de crescimento do país em setores como energia, infraestrutura, mineração e saneamento e água, né? O que você vê desses debates? Realmente tem uma preocupação? Você falou, inclusive, no início sobre a importância de ter ainda a energia fóssil, né? Ainda outros, não só as energias renováveis como fonte ali primária, e como o pretinho básico, né? Eles têm essa noção disso, porque a transição energética, a questão da energia renovável é bem popular, né? Questões eleitorais principalmente. Mas como que tem sido o debate, né, através desses interlocutores que você Olha, tem Isabela, eu conversado? acho que o debate, né, todo mundo acredita no Brasil, né? Uhum, Eu acho que a gente continua otimista em relação ao Brasil, apesar de tudo que a gente vê de bobagens que esse governo está fazendo nos últimos 4 anos. Mas eu acho que a perspectiva é boa para o Brasil, né? A gente precisa de mudar a gestão, né? sim, Para a gente poder voltar a ter o investimento que o Brasil precisa, né? Senão a gente realmente vai andar para trás, né? E aí você precisa de duas coisas, né? Que todo investidor se ressente muito no Brasil, que é a questão que eu já comentei aqui com você, que é a questão da estabilidade regulatória e da segurança jurídica, né? sim, Porque setor de infraestrutura, saneamento, energia elétrica, petróleo, estradas, portos, rodovias, são setores de capital intensivo, né? uhum. E de amortização de longo prazo. Então, o capital investido hoje, ele vai amortizar em outros governos, vamos dizer assim. Não amortiza em 4 anos de um governo ou 8 anos de um governo, é muito Longo mais. prazo, né? É o longo prazo. Então, por isso que o Brasil, eu acho que o grande desafio do Brasil é mostrar que tem segurança jurídica e estabilidade regulatória, coisa que a gente não tem hoje, né? E aí, conseguindo isso, né, você tem que também começar a ter também medidas, né, que façam que o empreendedor entenda que ele que vai ser o investidor e não o Estado, né? Entendeu? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa de fazer. O Estado ele tem que fiscalizar, ele tem que regular, mas ele não tem que ser o investidor dessa história. Então, a gente fica preocupado muitas vezes com o que está acontecendo, por exemplo, com a Petrobras. A Petrobras, nesses últimos 4 anos, voltou a ser um instrumento de governo, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Petrobras agora querendo resolver o problema do fertilizante. Mas de que maneira que ela resolver? Subsidiando o gás natural. Então, nós é que vamos pagar a conta. Não é por aí que você consegue resolver. Você consegue resolver, como eu te falei, com políticas de aumentar a oferta e políticas regulatórias que reduzam o poder dominante que a Petrobras tem no mercado de gás e que ela não quer deixar acontecer. Então, a Petrobras talvez deveria ser uma empresa, né, que passasse por um processo idêntico ao que passou a Eletrobras, a gente fazer uma capitalização da Uhum. Petrobras. Independente, né, até ia te perguntar qual que seria a solução para a É uma Petrobras. capitalização, né, como foi feito na Eletrobras. Lembra no governo Bolsonaro, você capitalizou a Eletrobras, que hoje é Axia, né, mudou de nome, e que vai muito bem, obrigado, né. Então, acho que a Petrobras deveria passar por um processo desse no Congresso Nacional, né, que aí ela precisa ser no Congresso, porque qualquer coisa que se fale de mexer na composição acionária de Petrobras, como na Eletrobras, passa por projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Eu acho que essa discussão, na minha opinião, muita gente discorda de mim, está madura, porque eu acho que esse modelo do Estado ser majoritário em empresas, ele já deu o que tinha que dar. Eu Sim. acho que ele hoje traz mais problema, porque você vê uma empresa como a Petrobras, ela muda de acionista a cada 4 anos ou a cada 8 anos, de acionista majoritário, né? Ela muda de presidente a toda hora, porque se o presidente da República acha que o presidente da Petrobras não está fazendo o que ele deseja, ele vai lá e tira o cara. Então, isso a gente precisa dessa estabilidade, né? Então, isso acho que é um desafio que a gente tem. Eu acho que as novas gerações não estão mais assim contaminadas por aquele famoso slogan do petróleo é nosso, né?
Acho que hoje é o data center, a inteligência artificial. Então, eu acho que um Estado ser dono de uma empresa de petróleo não faz sentido no mundo atual, né? Faz sentido ele estar lá fiscalizando, regulando, ganhando royalties, né? Enfim, então acho que isso é uma coisa que precisava acontecer. É porque evitaria a corrupção, né? Também evitaria a corrupção, né? Eu acho que seria uma empresa com a gestão mais transparente. Então, eu acho, volto a repetir, os políticos têm um pouco de medo de colocar essa questão, mas eu acho que Sim. há um equívoco, na minha opinião, o Congresso Nacional, a sociedade principalmente, está preparada para isso. Agora, evidentemente que tem político, né, e os funcionários da Petrobras que eu acho que não, né, porque tem gente, até tem indústrias também, aí que se beneficiam muito do monopólio da Petrobras, mas acho que hoje a sociedade brasileira ela perde com esse tipo de modelo que eu te falei, aonde o Estado é majoritário, né. Então a gente já tem avançou na Vale, avançou na Eletrobras, por que não avançar na Petrobras, né? Não vejo o menor problema nisso. Você vê que agora a discussão dos minerais raros aí, né? Houve uma tentativa do governo aí, pelo menos a gente viu na imprensa, de tentar criar uma terra rara-brás, né? E teve lá um E é muito projeto. difícil disso acontecer. Pois é, mas aí o Congresso Nacional aprovou lá um projeto de lei, o deputado Arnaldo Jardim, que não, graças a Deus, não criou a terra rara-brás. Mas o governo, meio que insatisfeito, ele também quer pegar bypass, né? Você já viu aí também, recentemente, a Petrobras falar que vai querer investir em terras raras. A Petrobras não tem nada que investir em terra rara. A Petrobras é uma empresa de petróleo, não é uma empresa de minério. Por isso você tem talvez a Vale, né? E o investidor privado. Então, esse tipo de ação que precisa acontecer no Brasil, né? A gente precisa, outra vez, setor elétrico, a gente precisa rever o setor elétrico e mostrar, né, que não tem hierarquia entre fontes de energia, não tem a fonte que é melhor ou pior que a outra. A gente e o mundo precisa de todas as fontes, porque, volto a repetir, nós estamos num processo de eletrificação gigante, mas agora vamos fazer políticas adequadas. Você vê no setor elétrico que você deu subsídios em excesso para a GD, né, solar, e hoje a GD virou um problema, né? Virou um problema para a própria energia renovável solar e eólica de grande escala, porque quem é cortado pelo operador do sistema quando você tem problema de estabilidade, né, que você tem a carga cai muito, você tem que cortar a energia, são os investidores que botaram dinheiro em grandes parques eólicos e grandes parques solares, porque o cara da GD, o operador do sistema, não consegue cortar, até porque ele nem sabe direito à quantidade de energia solar que está sendo gerada nos telhados, nessas geradoras de até 5 megawatts. Então isso virou um problemão, e é um problemão inclusive até social, na minha opinião, né? Que eu falo que a GD é um programa social Robin Hood às avessas, né? Porque o cara que tem dinheiro para botar um painel solar no telhado da casa dele paga energia muito barata. E o cara que não tem dinheiro para investir num telhado solar paga por ele, né? Sim, Por isso que é o Robin Hood às avessas, né? Então a gente precisa reverter, a gente precisa botar sinal de preço, que a gente não tem. Então eu acho assim, durante o dia, legal, a energia solar está lá, o cara paga barato, mas quando às 6 da tarde o sol vai embora, ele tem que pagar muito mais caro. Esse seria até um sinal para você botar baterias também, né? Porque o cara ia ser incentivado a botar uma bateria que armazenasse para ele também não pagar muito mais caro. Então, a gente está precisando de um choque de mercado no setor elétrico. Entendeu? O setor elétrico ele está atrasado e o Congresso e esse governo, quer dizer, eles não nos fazem esse nó, entendeu? E é preciso fazer esse nó, porque eu volto a repetir, isso é fundamental para a gente estar bem localizado nesse novo mundo dos data centers, do consumo de energia intensiva. Senão, por que o cara vai vir para o Brasil se a tarifa é cara, insegurança se você jurídica. tem segurança jurídica e regulatória, né, que você faz, por exemplo, você vê o Congresso Nacional está discutindo um projeto de lei que chama Redata para atrair data center. Aí na discussão se colocou que você não pode usar, só pode usar fonte renovável. Pô, data center é um negócio que precisa de segurança energética 24 horas, 360 dias A no ano. Argentina está abrindo ali, gigante. Então você precisa das fontes, precisa de nuclear, precisa de gás natural, precisa de renovável também.
Então não vamos. Às vezes eu sinto no mercado de energia, né, aquela polarização que a gente tem na política, né? Entendeu? E não, não, eu sou renovável, né, eu sou fóssil, eu sou nuclear. Cara, isso é uma estupidez. Isso é um debate medíocre. Eu sou todas, entendeu? Porque eu preciso de todas. Né? Por exemplo, a energia nuclear. O Brasil está muito atrasado em energia nuclear. A gente precisa de desatar o nó da nuclear. A gente não consegue terminar a Angra 3. Faz anos o Brasil perdendo dinheiro toda hora. O que falta? Falta vontade política. Falta vontade política de resolver o problema. Te dar outro exemplo. No governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente na época, o Jair Bolsonaro, uma lei onde o privado poderia fazer parcerias com a ANB, a Indústria Nacional Nuclear, né, para explorar urânio no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de urânio do mundo, né, e a gente importa para Angra 1 e Angra 2. E aí esse projeto era, bom, o privado pode fazer uma sociedade com a empresa do governo para aumentar a produção de urânio no Brasil. Ele não pode, pela lei, comercializar. Por quê? Porque está na Constituição brasileira que a comercialização é do Estado. Mas já seria um tremendo avanço. Né? Agora você veja o seguinte, isso foi sancionado pelo Bolsonaro em 22. Nós estamos em final de 26. Nos 4 anos do governo Lula, o governo não conseguiu fazer o decreto. Não consegue fazer o decreto. O que é isso? Tem problema técnico envolvido? Não, é vontade política. Sim, é vontade política. Então a gente já podia estar aumentando a produção de urânio. O urânio está caríssimo no mercado internacional. Vai ficar cada vez mais caro, porque a energia nuclear ela é uma das principais soluções para esse mundo que vai consumir muita energia elétrica. Né? E ela tem aquela vantagem que eu já falei aqui, que não é. Então você tem não é poluente. Também, né? Mas preconceito. Hoje você já tem avanços tecnológicos, o pessoal está desenvolvendo reatores menores, micro-reatores também. Então está tendo todo um avanço tecnológico na área nuclear que o Brasil tem que participar desse negócio. Os países utilizam, né? E a gente não está participando disso. Hoje, o país que mais está investindo em energia nuclear é a China. Entendeu? Então, a Alemanha, que descomissionou as usinas nucleares, que, na minha opinião, cometeu um suicídio tecnológico, está pagando uma conta, porque, na medida que o gás natural, a Rússia deixou de vender. E ela está comprando gás natural agora dos Estados Unidos muito mais caro. Entendeu? Então é isso. O Brasil precisa participar dessas histórias todas como protagonista, porque nós somos protagonistas de fato. Nós somos grandes produtores de petróleo e gás, nós somos grandes produtores de energia renovável, nós temos grandes reservas de urânio, então nós temos que estar na mesa principal do mundo discutindo isso. A Petrobras podia ser um ativo estratégico na disputa global por energia. Claro, né? Que sim, mas a Petrobras precisa virar uma empresa, pô. Você não pode ter a Petrobras olhando taxa de retorno política e não olhando taxa de retorno econômica. A Petrobras não pode ser usada pelo governo para resolver problemas políticos e problemas do país que o mercado que deveria ajudar a resolver. Então, o que a gente que trabalha no setor de energia e a gente conversa, como você me falou, com investidores, fundos, etc., todo mundo está vendo isso. Agora, está vendo isso, mas ao mesmo tempo não está vendo como é o governo desatar o nó. E é muito simples desatar esse nó, não tem genialidade nenhuma. Porque eu sempre falo, o mais difícil a gente tem, sim, que é a energia, né? Entendeu? Então é só a gente ter um pouquinho de inteligência, olhar o mundo como ele está hoje e desatar esses nós, e a gente vira realmente, da mesma maneira que a gente tem hoje um orgulho do agronegócio, nós vamos ter um orgulho parecido no setor de energia. É isso. E o setor de energia no Brasil mesmo, a gente falou, ele está cada vez mais entrelaçado, como no mundo acontece, com o setor de alimentos. Por quê? Porque não precisa de fertilizantes. A gente não pode, um país como o Brasil, depender 80% de importações de fertilizantes. Agora, quer fertilizante? Temos que baratear o gás, então temos que fazer política para isso, coisa que a gente não está fazendo, infelizmente. Essa relação que você traz é muito interessante, muito importante, porque a gente vê debates acontecendo separadamente, né? Segurança alimentar, vamos debater a segurança alimentar, mas como você traz agora, não dá para falar de segurança alimentar, você tem que falar de segurança energética, né? E mesmo saneamento, Isabela. Qual o grande problema hoje do Brasil? Qual a grande vergonha? Uma das grandes vergonhas brasileiras e qual o problema, na minha opinião, mais grave em termos ambientais? É falta de saneamento.
Básico isso, Básico, né? né? Então as É pessoas básico. hoje têm que ter acesso a água e esgoto, pô. Sim. Nós estamos no mundo hoje da tecnologia no máximo, tem uma série de brasileiros que não têm ainda acesso a água e esgoto. Então a água também está ligada ao setor de energia, intrinsecamente. E está ligada ao setor do agro também, porque para irrigação. Né? Sim. Então as políticas elas acabam se entrelaçando muito. A questão da infraestrutura de terminais de portos também, porque se eu quero exportar petróleo, exportar alimento, né, exportar energia, eu preciso de estrada, preciso de ferrovia, preciso de terminais. Então o setor de infraestrutura ele está todo entrelaçado entre si. É esse tipo de olhar que o governo tem que ter e que não tem. Não é estanque o negócio. Umas coisas dependem das outras, tá entendendo? E a gente não tem essa visão que é hiper necessária para a gente realmente usar as nossas vantagens comparativas. Você tem uma ideia, eu te dou outro exemplo, pivô que irriga a agricultura no Brasil. Praticamente 100% dos pivôs são óleo diesel. Se você deixasse explorar cheio o gás no Brasil, o gás não convencional, ele está muito no interior, as bacias que tem mais probabilidade de ter. Você podia interiorizar o consumo de gás para atender ao agronegócio. Entendeu? Aí você também podia usar menos energia elétrica no agronegócio, aí sobra mais água para irrigar. Entendeu? Então, a gente precisa ter mais hidrovia, porque a hidrovia também é um negócio que envolve toda essa logística. Então, as coisas estão muito entrelaçadas. Então, a infraestrutura hoje, falar de maneira estanque, de infraestrutura energética, infraestrutura de rodovia, de portos, aeroportos, enfim, qualquer infraestrutura não alimentar, não dá para falar, a gente tem que falar do conjunto, porque cada vez mais elas vão estar interligadas entre si, e se a gente conseguir construir uma política pública que tenha estabilidade regulatória e segurança jurídica dentro de uma matriz que mostre que se uma coisa não crescer, a outra não vai crescer, você começa a ter estrangulamento. Se eu não fizer refinaria no Brasil, eu vou estrangular em terminal, por exemplo. Então, a gente vai poder ser um país que vai atrair muito investimento do mundo inteiro, não só para as energias, Isabela, é para a infraestrutura como um todo. O petróleo hoje em guerra como um poder estratégico no mundo, mas quem acredita que em 20 anos o petróleo vai ter acabado, está sendo otimista Eu demais, você acho assim, o acredita? petróleo tem uma lenda, né? Assim, toda hora a gente diz, o pico do petróleo vai ser em 2030, o pico do petróleo. Eu acho assim, mesmo você vê, se você olhar para trás, você já teve várias transições energéticas, da Sim. lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, e nunca você deixou de consumir lenha nem deixou de consumir carvão. Né? O carvão, se você pegar, hoje ainda é a principal fonte de energia de geração de eletricidade na China. Então, pô, a gente está falando o maior mercado consumidor do mundo, né? Então a gente, outra vez, não dá para abrir mão. O que vai acontecer, na minha opinião, é que você não vai ter mais, talvez, uma fonte com tanto poder como o petróleo teve no século XX ou o carvão teve na Revolução Industrial Inglesa. Eu acho que esse poder, quem é o poder hoje? É a energia. Sim. Não é? E aí, energia significa petróleo, significa gás natural, os fósseis todos, carvão, significa energia renovável, significa biocombustíveis, né, que o Brasil também, outra vez, outro mercado que o Brasil é campeão, né? Eu fico às vezes olhando assim, todo mundo, agora o carro elétrico, né? Eu acho genial o carro elétrico, nada contra o carro elétrico, muito pelo contrário. Mas aí o pessoal, e o biocombustível brasileiro, e o etanol brasileiro, aí a pessoa paga caro num carro elétrico, mas não quer ter um carro mais a etanol. Entendeu? Então, isso é o que? É uma política equivocada. Claro que o carro elétrico veio para ficar. Carro elétrico no Brasil, na minha opinião, é uma questão até de nicho. Nos centros urbanos, São Paulo, Uber, faz todo sentido o carro elétrico, é mais econômico, faz menos barulho. Mas talvez viagens mais longas já não é o caso. Então, o que eu falo é que todo mundo tem o seu pedaço nesse latifúndio. Sim. Entendeu? E se a gente não entender essa história, a gente não vai conseguir extrair essas vantagens comparativas que o Brasil tem e não vai conseguir atrair os investimentos que esse país precisa para a infraestrutura, né? Para toda ela. Eu acho que esse tem que ser o olhar, Isabela. A gente tem que olhar para a infraestrutura e ver a interdependência que existe nos vários setores de infraestrutura. Senão a gente não vai
não vai chegar onde todos nós desejamos. A gente está chegando ao fim dessa nossa conversa, mas ainda quero fazer umas últimas perguntinhas, se eu Claro. puder ser um pouco mais breve, porque a gente você falou de vários fósseis, o petróleo, mas todo mundo que sempre quer saber, né, qual que vai ser a energia do futuro, né? No futuro, o recurso mais estratégico que você diria, assim, petróleo, gás, urânio, terras raras ou eletricidade? Olha, Isabela, eu diria que são todos. Uhum. Eu acho que são todos, mas é o que eu te falei, Com sem infraestrutura. predominância de nenhuma fonte, né? Você quer falar do século XX, você fala de petróleo, né? Porque a Sim, principal indústria do século XX foi o automóvel. E só foi automóvel que você tinha petróleo abundante e barato. Qual é a principal indústria dos próximos anos? Provavelmente essa indústria do data center, a sim. inteligência artificial. O que ela consome? Ela consome eletricidade. Eletricidade não é uma fonte de energia, ela é uma coisa secundária. Quem gera eletricidade? O gás gera eletricidade, o vento gera eletricidade, o sol gera eletricidade, o biometano gera eletricidade, a bateria armazena essa eletricidade para quando quando ela não poder ser usada. Então, a grande energia do futuro, na minha opinião, chama-se eletricidade. E para Hum. você ter eletricidade, você não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia primária. Muito bom. Adriano, você acredita que a energia será um dos principais fatores de inflação no futuro? Eu acho que, dependendo das políticas, realmente hoje, você vê que a energia hoje, o preço está crescendo, Uhum. porque a demanda está crescendo numa velocidade, sabe? E aí não é Brasil, não, estou falando do mundo, numa velocidade maior que a oferta, é que eu te falei do caso dos data centers nos Estados Unidos, tem estados americanos que estão proibindo já a construção de data center por uma questão de elevação do preço da eletricidade. Então eles só deixam ter data center se o data center for autoprodutor, né? Gerar sua própria energia. Recentemente, se não estou errado, a Amazon comprou aquele ativo da aquela usina nuclear que foi desativada, Three Mile Island, que para botar gerando nuclear para o data center da Amazon. Enfim, então eu acho que energia elétrica é uma coisa que a gente tem que achar soluções para aumentar a oferta. Daí que eu estou te falando, você não pode abrir mão de nenhuma fonte de energia. Porque hoje, Isabela, mais do que nunca, a energia é fator determinante. Energia é poder. Uhum. E aí Sim, o Brasil tem que entender isso. O Brasil tem chance de ter o poder grande na mão, porque a gente tem muita energia. sim. Tá certo? A gente tem que ter mais soberania energética no bom sentido. Não é soberania que é da Petrobras, que o petróleo é nosso. Soberania do país como um país que vai atrair capital para cá, porque a gente tem soberania energética, tem muita energia, preço competitivo, estabilidade regulatória e jurídica. Então, esse que é o desafio. Porque se a gente não conseguir, o mundo no caso, aumentar a oferta de energia, aí você vai ter que desacelerar esse crescimento vindo da quarta revolução industrial, porque senão você vai ter preços cada vez mais altos e aí vai ter inflação alta, consequentemente você não vai ter crescimento econômico. Então, o ponto de estrangulamento, Isabela, volto a dizer, não é algoritmo, o ponto de estrangulamento é energia. Bom, a receita do bolo tá dada aqui para Adriana, só faltam os nossos políticos assistirem essa entrevista, né, para saber a solução, de como o Brasil pode ser tão estratégico e ter o poder na mão diante do mundo através da energia. Agora, para completar mesmo, para finalizar, Adriana, eu costumo fazer um bate-bola aqui Tá? de uma ou poucas palavras. Eu vou Tá, falar uma frase e você completa. tá. Eh, a maior ilusão sobre energia hoje é? Que você resolve o mundo com energia renovável. Bom, o Brasil desperdiça mais tempo ou oportunidades? Ah, com certeza, mais oportunidades. Quem entende melhor a geopolítica da energia, Estados Unidos ou China? Eu acho que cada um entende, tem um olhar diferente, né? Eu acho que os Estados Unidos têm um olhar Uhum. fóssil, porque ele é um grande produtor de fóssil, e a China tem um olhar também de eletricidade, ela tenta suprir a deficiência do fóssil através de geração de energia elétrica, com investimento muito grande em renovável e também em energia nuclear. Se você pudesse citar um combustível mais importante de 2040, qual seria? Eu não consigo te dar essa resposta. Acho que a resposta, eu estou te falando, é eletricidade. E a Eletricidade. eletricidade vem de diversos tipos de combustível. A maior decisão que o próximo presidente deveria tomar na área de energia é: daqui a 10 anos o Brasil será
protagonista ou vai continuar desperdiçando potencial? Eu acho que a gente tem que torcer, né, para o próximo governo, né, ter essa visão dos 10 anos, né. Energia é uma coisa, como infraestrutura como um todo, de investimento alto e amortização de longo prazo, né. E é uma pena, né, porque a gente vê que o Brasil tem tudo, né, para ser uma superpotência energética, né, e a gente insiste com políticas equivocadas, com populismo, e insiste um pouco, né, que eu também falo, fazendo política do retrovisor, né. Sim. Em vez de a gente olhar para trás, a gente dirige o carro olhando para o retrovisor. E quem dirige carro olhando para o retrovisor bate com o carro. Um livro que você indica? Olha, livro, se você falar de energia, assim, eu posso dizer que tem um livro muito bacana, tem muito tempo, que é o The Price, né, o Petróleo, Daniel Yergin, né, que é um livro Uhum, que conta um pouco da história do petróleo. É um livro que já tem algum tempo publicado, mas eu acho que muito bom. quem não leu deveria ler. Um líder que te inspira? Hoje está difícil, né? As lideranças estão escassas no mundo, Sim. né? Entendeu? Porque isso eu acho que é um dos grandes problemas, né? Acho que o mundo está vivendo uma mediocridade política muito grande, né? Então eu te falar que, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de dizer assim, não, um líder que me inspira, pelo menos dos que tem Uhum. hoje vivos, né? Eu Sim, não ou pode conseguiria ser um que já dizer. foi Agora, o que também. já foi, dá para falar, né? Eu acho que um grande líder, eu diria você que eu podia até citar três. Acho que Sim, o Churchill no Reino Unido, sim. acho que a Margaret Thatcher nos Estados Uhum. Unidos e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Você falou, né, um líder que te inspira, mas quem que te inspirou durante sua vida? Eu Mas acho que você eu que acho que quem sempre me inspirou foi eu sempre fui uma pessoa que acreditou no mercado, né. uhum. Então eu acho que o mercado ele não é de esquerda nem de direita, né. E eu sempre acreditei que não dá para revogar a lei da oferta e da demanda, né, entendeu. Por muita gente, como não dá para revogar a lei da gravidade, né. Então quem me inspirou sempre foi autores, né, que Uhum, têm esse viés mais liberal, né. Aqui no Brasil posso citar um nome que sempre me inspirou, que é o Roberto Campos, né, uhum. O o pai, não o avô, né, no caso, o avô o avô do Roberto do Campos Filho. ex-presidente do Banco Central, Para tá. citar um nome, citaria ele. Foi uma pessoa sempre que eu tive o prazer de conviver um pouco com ele, e sempre foi uma inspiração para mim. Tá certo, eu quero agradecer sua participação, o ótimo bate-papo, as análises esclarecedoras. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a Eu gente. que te agradeço, Isabela, foi um prazer ter esse papo com você, espero que todo mundo goste, né, e que também venham críticas, né, porque sem contraditório não tem graça, né, Isabela. Não, foi muito bom. Bom, no início da nossa conversa parecia que a gente estava falando apenas sobre petróleo, né? Mas ao longo da entrevista percebemos que estamos falando sobre inteligência artificial, inflação, alimentos, indústria, geopolítica e o futuro da economia. E talvez seja essa a principal mensagem dessa conversa. Energia deixou de ser apenas um setor da economia, ela passou a determinar o rumo dela. Adriano Pires, então, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela nossa conversa aqui no BMC Talks. A gente se vê então no próximo programa. Obrigada pela companhia. Até lá.